vou colocar aqui, a gente vai começar falando sobre mapas mentais. Quem participou de manhã da simulação da tutoria, percebeu que uma das etapas da tutoria é a elaboração do mapa, né? Então, assim, muita gente fica preocupada porque nunca teve esse contato com mapas mentais, não sabe diferenciar o mapa mental de um mapa conceitual, não sabe como organizar as ideias. E agora, nessa fase de virtualização, quais aplicativos utilizar. Então, a gente preparou uma aula, assim, mais breve, só que com conceitos muito importantes para vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante nesse processo de adaptação de vocês e para que vocês também tirem dúvidas e percebam as dicas, né, que a gente vai dar para a construção dos mapas. Semana que vem vocês já vão ter o contato com a tutoria, então eu quero todo mundo craque aqui, querendo ser relator. Deixa eu só ver. Gabi, está por aí? Eu vou mandar uma mensagem aqui para ela. Bom. Aqui tem nossos Instagrams, por favor, se vocês quiserem dar uma olhadinha no trabalho da gente. A Gabi, quando ela voltar, ela vai falar bem mais também do Instagram dela, ela fala bastante da rotina da medicina, dá muitas dicas importantes de como estudar, como ir para o ambulatório, como se posicionar na tutoria, como organizar os estudos. Então, assim, ela faz bastante isso. Eu tenho o Instagram também de estudo, que é o Artista Médica, mas por enquanto eu estou sem postar nele. Não estou com muito tempo de fazer os mapas mentais, mas sempre que dá eu vou lá e atualizo, e sempre fica registrado os mapas antigos, se vocês quiserem ir lá olhar, se espelhar neles, usar como base de vocês, podem ficar à vontade. Tem o Drive também, vocês podem entrar e imprimir com uma qualidade melhor. Bem, primeiro passo, né? Como é que eu devo usar o mapa mental? O mapa mental, ele surge principalmente como um recurso de estudo, tanto para vocês otimizarem o tempo, né? No caso, reduzir todo o conteúdo em um local com a visualização melhor, para que você bata o olho e lembre do que você estudou, do que você aprofundou, do que você, enfim, dedicou o seu tempo de estudo. Como também de organizar suas ideias, porque é o seguinte, quando você vai fazer o mapa, você vai precisar escolher uma orientação. E a partir dessa orientação que você fizer, você vai organizar, por exemplo, do assunto ser mais amplo para a parte mais detalhada desse assunto. Então, isso é um processo de organização das suas ideias. Porque você, da mesma forma que você está organizando no papel, você vai estar organizando com o seu percurso de estudo. Começando o quê? Com as definições, com a parte mais básica, e aí vai aprofundando, como é o próprio PBL, né? Com base nas suas vivências, que você vai acumulando e vai somando pontinhos, como se fosse um jogo mesmo, juntando XP. Ele também é um recurso importante para aprender um novo conteúdo. Por exemplo, um assunto que você nunca viu na vida e você precisa, assim, saber bastante desse assunto em pouco tempo. O mapa mental, ele também é um recurso que ajuda bastante nisso. É uma ferramenta de estudo que você pode armazenar, como eu falei, muito conteúdo em um espaço pequeno. Então, isso facilita muito a sua visualização, a memorização, a revisão também desse material. E, no caso, a revisão, porque, por exemplo, a medicina é um assunto enorme. Então, assim, não dá para você ficar voltando o tempo inteiro para os livros básicos, né? Então, você vai ter aquele seu momento de intensificar o estudo, de fazer questões, de errar, de tirar dúvida. Depois você vai colocar tudo o que você aprendeu, o que você precisa sempre estar revisando em um papel. E o mapa mental, ele é muito bom com essa função. Deixa eu ver.
Oi, Gabi. Dá Quando pra tu ouvir? ela pode Eu tento falar. pelo computador, mas não tá funcionando desde cedo que eu tento falar na tutoria e não pegava. Pronto, agora eu tô ouvindo bem você. Se quiser Pronto. completar alguma coisa que eu falei, pode falar, ficar à vontade, viu? Acho que a Lara, assim, falou tudo que era o mapa mental, né, de forma geral, é realmente a ferramenta que a gente usa para otimizar nosso estudo. E aí, essa questão de ser uma revisão muito mais rápida é interessante, porque, por exemplo, às vezes quando a gente faz o mapa da tutoria, como a gente fez a simulação da tutoria hoje de manhã, a gente tem um conteúdo muito denso na tutoria, né? Só que, assim, para a gente pegar depois e estudar tudo de novo é mais complicado. Então, por exemplo, os mapas que são produzidos durante a tutoria, eles têm uma serventia muito grande. Porque você pode pegar esses mapas e fazer uma revisão muito mais eficiente e muito mais rápida. Você não precisa estar lendo um texto, um livro, tudo de novo. É realmente recapitular através desses tópicos, desses temas, por aí vai, palavras-chave, né? E aí a gente vai falar, assim, diferenciar um pouco desses dois conceitos, né? Que é o mapa mental e o mapa conceitual. De uma forma, assim, bem geral. O mapa mental vai ser algo que você vai construir na abertura e o mapa conceitual vai ser algo que você vai construir no fechamento. E aí aqui a gente vai enumerar um pouco da diferença entre eles. Tem alguns locais que acaba misturando um pouco deles, mas assim, a gente trouxe essa divisão e aí você escolhe, dependendo do professor que você estiver na tutoria, ele pode direcionar, ou para ele tanto faz, ou ele vai priorizar o mapa conceitual. Aí vai de um acordo de vocês com os outros colegas e com o professor. Mas assim, de uma forma geral, o mapa mental, ele vai ter uma ideia central, né, que a gente chama do tema, que geralmente ele vem no centro. Então, a gente sempre organiza o conceito principal, que vai ser o carro-chefe, o título do mapa mental, no centro, geralmente é uma letra maior para dar o destaque. E a partir desse centro, ele vai conectar outras ideias, a partir de setas. Então, e o que seria isso? É como se a gente estivesse construindo uma árvore, que a gente tivesse o tronco, que seria esse tema central, e os ramos seriam esses outros subtemas, que são temas mais detalhados desse tema central. E aí, o mapa mental, ele não vai possuir conectivos, ele é algo assim mais objetivo. Por exemplo, aqui, eu vou ter como se o tronco fosse o cérebro. Então, assim, o assunto geral que eu vou abordar é cérebro. Aí, a partir dos subtemas, eu vou dizer a intensidade desse aprofundamento do assunto. Por exemplo, aqui eu coloquei o subtema lobo frontal, lobo parietal e lobo temporal. Então, a gente sabe que está tratando de anatomia. Então, assim, já deu uma profundidade a esse tema, já detalhou. Eu estou falando do cérebro, da parte anatômica, e estou dividindo em subtemas, de acordo com a divisão dos lobos. Aí, a partir desses subtemas, eu ainda vou detalhar mais. Por exemplo, lobo frontal, fala em movimento. Então, eu já estou dando uma funcionalidade. Então, assim, se você bater o olho, você já percebe, eita, esse mapa aqui provavelmente é de anatomia, que ele está correlacionando as funções cerebrais com os lobos anatômicos. Então, assim, é esse tipo de raciocínio que a gente quer que vocês tenham com o mapa mental. Por exemplo, para você montar esse esquema daqui, claro que você aprofundou, discutiu bastante coisa, mas aí você tem que fazer o seguinte, você vai ter que pegar o que é primordial. Por exemplo, eu não posso de jeito nenhum não relacionar a fala com o lobo frontal. Então, eu vou colocar aqui em tópico, fala e movimento, e vou relacionar com o lobo frontal. É mais ou menos isso. Pode ser um pouco estranho agora, mas aos poucos que a gente for mostrando outros exemplos, vocês vão entender melhor como é esse raciocínio. Isso. E assim, o que a Lara falou dos conectivos é importante porque, por exemplo, no mapa mental a gente não precisa de conectivo, mas no mapa conceitual a gente precisa. Então vamos supor que aí a gente vai transformar em um mapa conceitual. Então a gente tem o cérebro que está sendo aí dividido em lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal. Então, se fosse um mapa conceitual, a gente colocaria algum termo assim de ligação. Então, por exemplo, divide-se em. E aí sim a gente puxaria essas três setinhas para cada lobo. Seria mais ou menos isso, o conectivo que a gente fala. Não é difícil, é uma coisa simples, mas faz a diferençazinha.
para você entender o que é o mental e o conceitual. E perguntaram no chat... Eita, peraí, que eu ia compartilhar a tela sem querer. Perguntaram no chat se é manualmente ou digitado. Não tem exigência, você pode fazer dos dois jeitos. Só que, assim, como a gente está online, eu acho que fica um pouco mais fácil quando você pega o jeito de fazer online mesmo, digitado. Acaba ficando mais rápido até para você acompanhar a discussão e tal. Porém, se a gente tiver numa tutoria presencial, a gente só faz no quadro mesmo que tem na sala. Tem 2 quadros na sala, pode utilizar os 2, pode utilizar só um, pode utilizar, apagar, depois fazer de novo. E é isso. E só reforçando, se vocês puderem fazer o mapa durante a tutoria, seria bem interessante porque vocês vão fazendo e vão mostrando também para os outros alunos à medida que a construção da discussão acontece. Então, assim, é mais fácil de vocês lembrarem de tudo que está sendo discutido, do que, por exemplo, ter a discussão e você fazer o mapa depois, entendeu? Você não vai lembrar com tanta riqueza da mesma jeito que construir durante a tutoria, porque todo mundo vai se ajudando, vai complementando. Aí, por exemplo, se alguém falar alguma coisa que você não escutou, você já sinaliza no chat, e aí a pessoa coloca no chat, aí você já ajuda para construir. E assim, gente, tem ferramentas muito, muito fáceis de mexer. A gente vai dar dicas de algumas aqui. Então, assim, dá tranquilo para você discutir, ao mesmo tempo que você vai preenchendo. E o digital acaba sendo mais fácil, porque você tem uma visão melhor da organização. Se, por exemplo, você acabar colocando muitos ramos de um lado direito, e aí você percebe no final, você pode rearranjar. No presencial não tinha isso, né? Você começou e foi para a esquerda, aí vai ficar aquilo lá e a direita vazia. Esteticamente não fica tão legal. Mas tudo isso são detalhes que vocês vão se encontrar e vocês vão também buscar o melhor jeito para vocês. Perguntaram no chat se é só uma pessoa que faz. Na tutoria, só uma pessoa faz o mapa ou as outras também podem fazer. Então, é o sorteio, né? Ou então a pessoa fica como voluntário, no caso. Então, cada semana é um aluno diferente, mas é só um aluno. Então, até aquela semana você vai ser julgado como relator. A relatoria, tanto da abertura quanto do fechamento da tutoria, é sua. Porém, nada impede que, se você tiver alguma dificuldade, você pode pedir ajuda a alguém. Só que aí também não é garantia que você vai ter essa ajuda, né? Geralmente o pessoal ajuda sim, mas você pode falar, gente, estou com dificuldade de fazer o mapa, ou então não estou conseguindo fazer direito isso. E aí as pessoas da tutoria mesmo vão ajudando, podem ir no seu privado, explicar o que foi que faltou e tal. E é isso. E é isso. Vocês podem dividir antes de começar a tutoria, né? Semana tal é fulano, na seguinte é cicrano, ou fazer um sorteio, ou, enfim, vocês vão procurar o melhor jeito para vocês, dependendo da tutoria, né? E aí, o mapa mental, ele tem alguns princípios. No caso, algumas regras que ele segue, né, para a construção ser eficaz. Porque também não dá para a gente, por exemplo, fazer um mapa com qualquer coisa. Ele tem que ter um objetivo. Você tem que construir sabendo qual vai ser a finalidade desse mapa, para que você possa aproveitar ele para estudo. Então, assim, é fundamental que você tenha uma organização, né? Você selecione o que vai se colocar no mapa. Por exemplo, eu vou falar da parte de anatomia, aí eu vou falar da parte de histologia, aí eu vou detalhar a função renal, mas eu vou detalhar a função renal somente a parte anatômica. Aí eu vou detalhar os princípios do SUS. Então, assim, primeiro você tem que saber qual é o tema que você vai querer escrever e, assim, o nível de profundidade que você vai querer dar a esse mapa. Para, por exemplo, você não começar, tipo, falando da função renal e terminar com definição mais simples, entendeu? Você tem que sempre buscar essa graduação. Você começar pela parte mais simples de definições e ir aprofundando, para que você não se perca e nem você ache que o seu mapa está muito aprofundado quando ele não deveria ser, nem ele está muito raso quando você precisa de um estudo mais aprofundado. E, como eu falei, as informações não podem só ser jogadas, você tem que seguir uma lógica, né? Você tem que vir a falar da definição, depois você fala da fisiologia ou funções.
Depois você fala da parte medicamentosa, tratamento, assim, no caso, vindo para a questão de uma doença, por exemplo. Mas aí, enfim, dependendo do assunto que você for seguir, os critérios são outros, né? Definição, classificação, definição, intensidade, sintomas, ou então Quadro clínico, fisiopatologia. comparações na fisiopatologia, por aí vai. E aí tem o sentido, né, do mapa, principalmente quando ele for central, quando você colocar o título no centro, você vai ter que definir se você vai fazer em sentido horário ou em sentido anti-horário, para que você não faça a leitura do mapa começando pela parte mais detalhada e indo para a definição, que não tem muita lógica, né? O nosso cérebro, ele funciona como pilares. Você vai ter que colocar cada tijolinho de forma gradual. Então, assim, quando você for também repassar tudo que você estudou, você vai repassar dessa forma. Até para que você não se perca em nenhuma informação que seja essencial, né, no começo das definições. E aí tem a padronização, que aí vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de escolher cores, por exemplo, bota o título azul, bota as definições vermelho, bota a seta preta. Tem gente que bota várias cores. Agora, no mapa online, a gente pode escolher as cores. Tem aplicativos que você pode deixar o mapa todo em degradê azul, todo em degradê rosa ou colorido. Então, é interessante que você trabalhe com as cores, porque as cores são ferramentas muito... ajudam bastante no processo de memorização. Isso. Então, assim, tem gente que até consegue associar melhor, visualizar melhor quando você vai colocando essas cores. Então, é sempre interessante, realmente, ter uma cor para o subtópico, ter uma cor para o tópico principal, ter uma cor para uma observação que você vai fazer ali dentro do assunto. Ficar brincando com essas cores faz muita diferença, porque senão o mapa vai ficar uma coisa só, vai ficar aquele negócio branco, sem nada. Então, tipo, já é eficiente por ser um mapa, mas quanto mais coisa você vai colocando, quando você puder desenhar, quando você puder adicionar alguma coisa, vai ficando melhor. Vai ficando mais interativo, digamos assim. E outra coisa importante é que o mapa mental, ele deve ser o último passo do seu estudo. Aí você pergunta, mas como é que pode ser assim? Se na tutoria eu estou construindo um mapa, enquanto eu estou debatendo uma coisa que talvez eu não tenha tanta afinidade e não conheça. Porque o mapa que você vai fazer na tutoria, ele vai ser um mapa de construção. Aquele não vai ser o seu mapa definitivo. A gente está falando aqui também de mapas que você vai utilizar, sei lá, para revisar um estudo daqui a 2 anos, quando estiver indo para o ambulatório, quando estiver indo para o internato. Então, assim, esses mapas de revisão, eles vão ter que ser um processo por último do seu estudo e lembrar que ele também não vai ser definitivo, que você sempre pode deixar espaço para quando você revisar, você notar, eita, aqui eu deveria ter focado um pouco mais nisso daqui. Eita, eu preciso acrescentar mais esse sintoma. Então, assim, são revisões de um processo de estudo que não acaba. Então, assim, só para reforçar mesmo que um mapa bom, ele acontece depois do seu estudo. Tanto é que o mapa do fechamento, ele é muito mais rico que o mapa da abertura, porque ele vai ter mais definições, mais conceitos, vão ter exemplos, tabelas, ilustrações. Então, tudo isso é fundamental, que você construa depois de ter estudado. Por isso que a gente tem que estudar para poder ir para o fechamento. Lembrando que vocês podem usar o mapa da abertura assim para já ir testando algumas coisas. Então, por exemplo, como a abertura não é uma coisa que vocês têm a obrigação de saber realmente o que está certo e o que está errado, vocês podem utilizar assim para desenhar alguma coisa, para colocar alguma coisa ali, mesmo que vocês não saibam. Já é uma forma de ir testando, de vendo como é que vai ficar o quadro final de vocês. Então, por exemplo, você fez um desenho, você fala, eu lembro que molécula X era mais ou menos assim, aí você vai desenhando o mapa. E aí, quando for no fechamento, você pode colocar aquela molécula já na fórmula certa dela, do jeitinho que é correto e tal. Então, é muito importante que assim vocês deem importância também ao mapa da abertura, porque os dois são interessantes. Tanto o rascunho, né, quanto o desenho final, de fato. E lembrando que os tópicos, né, do mapa devem ser preenchidos com frases curtas e objetivas, para que não fique um textão
Porque quando você bater o olho, você não vai conseguir, naquele textão, identificar o que você queria destacar. Então, é importante que tenha duas palavras, uma frase no máximo. Pode ter desenhos também, esquemas, por mais que você diga, ai meu Deus, não sei desenhar. Mas assim, qualquer esquema que você fizer, por exemplo, um bonequinho sentando, um bonequinho levantando, um bonequinho se encaixando, vai ter uma representação que para você, aquilo vai lhe dar um gatilho e vai lembrar do que você estudou. Diga assim, aqui você queria falar de chave e fechadura, aqui você queria falar do movimento tal, de extensão, enfim. Não se fechem com relação a isso. Estejam abertos e experimentem. Não coloquem empecilhos, acreditem, vocês têm um potencial muito grande, mais do que vocês imaginam. Isso da questão artística, digamos assim, tem gente que vai ter mais habilidade, tem gente que vai ter menos, mas assim, não usem como impedimento para vocês fazerem as coisas. Até porque, às vezes, uma coisa que você acha que ficou ridícula vai ser uma coisa que todo mundo vai lembrar, no bom sentido, de assim, fulano colocou assim no quadro. Tipo, é muito mais difícil da pessoa esquecer por você ter colocado aquilo daquela forma. Às vezes aconteceu alguma piada, alguma coisa, por causa da forma como você fez aquilo até, e todo mundo vai acabar lembrando daquele conteúdo justamente por causa disso. Então, assim, tudo é válido. Não fiquem com esse receio de estar fazendo alguma besteira, estar fazendo alguma coisa errada no mapa. Verdade. E aí, assim, como ferramentas, né, a gente indica, além das cores, o esquema das setas, que é como se você orientasse o seu cérebro, olha, daqui você tem que vir para cá e depois você tem que descer. Assim, o nosso pensamento ele vai ter que seguir. Então, as setas, elas são muito importantes, principalmente por isso. Vão direcionar as palavras que precisam de um destaque maior, que precisam de um destaque menor. Então, assim, dá para trabalhar bastante com esses recursos, né? A questão dos desenhos, que a gente falou. Até assim, vai ter alguns assuntos que vocês vão ver, a evolução do bebê e tudo. É interessante, se você puder fazer um esqueminha, por mais que você, mas eu não sei. Faça um esquema, porque você vai memorizar o tempo, as divisões das semanas, e assim. Tem outros temas também, mas foi o que me lembrei agora. Utilizar as caixinhas para organizar as palavras. Por exemplo, aqui, você vê que você bate o olho e vê muito mais fácil o cérebro e os lobos do que o fala, leitura e paladar. Entendeu? Então, assim, a caixinha, o círculo, estrela, enfim, o que você utilizar para destacar a palavra, ela é muito útil para, enfim, para memorização. Foi perguntado assim no chat. O mapa é construído por todos juntos e no final fica um único mapa para todos que estão na tutoria ou cada pessoa faz o seu. Quando a gente fala que o mapa é construído por todos, a gente quer dizer que o mapa é com base na discussão de todos, mas só uma pessoa que produz o mapa, entendeu? Então, esse mapa, que está sendo produzido por uma única pessoa, que é o relator, é o mapa que serve para a tutoria toda. Então, é obrigação do relator mandar esse mapa para o seu grupo de tutoria no final de tudo. Inclusive, esse mapa é avaliado e tal. Então, assim, teoricamente, o mapa é construído por todos, porque é baseado na discussão de todos, mas é só uma pessoa que produz. E aqui eu achei bem interessante esse mapa, que é meio que uma metalinguagem, né? É um mapa falando de como criar um mapa. E aí ele fala que não tenham limites, né? Organize bem as ideias quando elas surgirem. Não se apeguem à perfeição. Não vai ser a primeira vez que vocês vão fazer um mapa perfeito. Não vai ser a primeira, uma vez só que você vai fazer o mapa daquele assunto. Lembre que cada vez que você for fazer, mais assuntos você vai ter estudado daquele conteúdo. Então, mais coisas você vai ter que colocar nesse mapa. Use várias cores. Não tenha limite de páginas. Aprofunde, compartilhe. E assim, sejam criativos e também não se cobrem tanto, entendeu? Arrisquem, eu vou hoje fazer os esquemas com desenho. Hoje eu vou usar várias cores. Assim, pode dar certo, você pode gostar muito, você pode não gostar, mas assim, permitam conhecer. E aí tem o mapa conceitual, que ele é um pouquinho diferente do mapa mental.
como a gente conversou, o mapa conceitual ele é mais característico do fechamento da tutoria. E aí ele também vai ter aquele mesmo esquema de uma ideia central, que vai ser o tema, que vai se conectar a outras ideias a partir dessa origem, só que essa conexão ela vai precisar de, no caso de conectivos, né, verbos ou locuções, para que esses conceitos eles não fiquem soltos. Então, sempre vai ter vai ter uma junção entre uma palavra e a definição, uma palavra e a classificação, uma palavra e, enfim, uma característica morfológica, um detalhe da função, e por aí vai. Ó, é mais ou menos assim. Vai ter o conceito geral, o tema abrangente, vai ter uma palavra de ligação para que você se situe nesse tema, por exemplo, hipertensão. Aí vai ter uma palavra de ligação. Hipertensão quanto à definição. Aí você vai colocar a definição de hipertensão. Outra palavra de ligação, por exemplo, hipertensão quanto sintomas. Aí você vai colocar essa palavra de ligação e os sintomas. Aí, assim, essa palavra de ligação, ela é fundamental para que a leitura seja dinâmica. Para que você, por exemplo, quando passar do tema abrangente e for para o específico, você não trave. É como se fosse, assim, um preparo, sabe? Por exemplo, hoje a gente teve uma parte lá do problema que falava de sangue. Que ele falava assim, pela cor do sangue, provavelmente esse do artéria e tal. Aí vamos supor, vocês começam a discutir sobre sangue na tutoria, né? Então o relator ele vai colocar o quê? Esse conceito aí geral, ele poderia colocar, vamos supor, sangue. E aí a palavra de ligação ele poderia colocar, classifica-se em, divide-se em, e aí conceitos específicos. Aí, por exemplo, nesses locais poderia estar venoso e arterial. Então, você já estava fazendo a divisão ali do sangue, quais são os tipos de sangue, e aí depois você ia colocar mais palavras, né, para definir como era esse sangue. Um tem mais CO2, o outro tem mais oxigênio, um é característico disso, e por aí vai. Isso. O mapa ele é feito ao longo da tutoria, tanto ao longo da abertura quanto ao longo do fechamento, né? Tem professores que pedem para que você mande assim que acaba a tutoria, tem professores que pedem que você mande depois. Só que assim, o mapa de origem mesmo, quando era presencial, ele era no quadro, ficava o aluno em pé no quadro, o relator, e os outros ficavam sentados, discutindo também junto com o relator. Lembrando que o relator, ele não está por fora da discussão, não. Ele está ali escrevendo, ele contribui tanto na escrita, né, tanto na fala, que ele está ali ligado, ele até está mais antenado que todo mundo, que ele sabe onde está começando, onde está terminando, o que é que está relacionando uma coisa e outra. E assim, minha gente, quando, por exemplo, está discutindo uma coisa e acaba tendo um ruído, acaba saindo muito do foco, ou assim, você fala uma coisa, o seu colega não presta atenção e repete, isso atrapalha muito o relator, ele percebe. É uma das pessoas, assim, que quando der o feedback, vocês prestem atenção, porque realmente ele vai ter noção de como foi a discussão, se todo mundo estava harmônico, se as pessoas estavam se atropelando, se as pessoas estavam focadas no tema, se teve muita dispersão. Então, assim, ele vai ter uma escuta muito boa com relação ao feedback, né? Tanto é que, assim, não tenham vergonha, caso você esteja como relator, de falar, minha gente, vocês estão indo muito rápido, ou então vocês estão confundindo um pouco, tipo, vocês estão entrando em outro assunto, vocês não discutiram isso direito, volta aqui rapidinho pra gente falar disso. Eu sei que essa é a função do coordenador, mas, assim, dá para o relator também falar, gente, não entendi isso direito, ficou um pouco confuso. Tem como alguém repetir, ou como alguém me explicar, ou enfim, porque realmente isso acontece tanto no presencial quanto no online, como a Lara falou, às vezes tem uma fuga, assim, do tema, do que está se falando e tal. E aí é importante que o relator realmente esteja 100% atento à discussão por isso, para ele conseguir montar esse quadro direitinho. E aí, por isso também é importante que o relator faça o quadro durante a tutoria. Por mais que o professor diga, depois você entrega. Mas assim, gente, tentem aprender a fazer durante a tutoria, porque já já a gente está voltando para o presencial, para que vocês não tenham essa adaptação depois de tanto tempo, né?
priorizem fazer durante a tutoria, porque vocês vão ficar com essa sensação de que viram tudo do assunto, que vocês entenderam, que vocês escutaram, que cada pessoa falou, que vocês contribuíram. É muito importante ter essa sensação, né? E aí, a gente trouxe alguns exemplos de palavras de ligação. Vou incluir, por exemplo, deixa eu ver, hipertensão, causa, aí tipo sintomas. Sintomas tais. Deixa eu ver. Você vai falar, por exemplo, de uma lâmina tecido adiposo. Possui características tais. Então, assim, pode ser um verbo, pode ser, enfim, uma palavra geral, pode ser um conectivo mesmo, de ir, para. Mas, no geral, é interessante que você determine o que é que você vai falar. Causa, ocasiona, requer, possibilita, altera, caracteriza. E é assim, à medida que vocês vão fazendo, vocês vão percebendo e podem perguntar, professor, eu posso botar o conectivo tal? Eles não têm problema com isso, não. E até pro grupo mesmo. Minha gente, eu boto qual conectivo aqui, alguém tem ideia? Aí pronto, a galera sempre ajuda. Aí, o exemplo, Por exemplo, né? Pode falar. Pode falar, Gabi. Não, é tipo assim, o que a gente já falou, né? Então a gente tem um tópico aí central, que seria a temperatura, e aí a gente tem realmente as ramificações, e antes dessas ramificações a gente tem essas palavras, esses conectivos. Então, temperatura depende de quê? Da altitude, da longitude, da latitude. E aí, se alta vai causar calor, se baixa causa frio. Suas variações podem causar doenças, sensações térmicas diferentes de calor e frio. É realmente um exemplo, assim, simples, só para vocês terem uma noção de como é que funciona. Aí vocês podem ver a importância, assim, que o conectivo é. Porque, por exemplo, se você colocar temperatura, calor, tá, tudo bem, é um pouco lógico. Mas, assim, você vai ficar calor, mas o quê? Se causa, se recebe, se, sabe, fica um pouco confuso. Mas aí, quando você coloca temperatura, se alta, causa calor. Então, você já está caracterizando. Eita, entendi. Ele está falando de calor quando temos essa variação no grau da temperatura. Entende? Aí, assim, realmente deixa o pensamento muito mais lógico. E aqui a gente trouxe alguns aplicativos para vocês fazerem os mapas online, né? Eu acredito que essa tabela está um pouco atualizada, mas eu acredito que hoje ainda tem mais aplicativos. Eu geralmente uso esse CMap Tools e esse Go, sei lá como é que pronuncia isso. Eu acho eles mais intuitivos, assim. O jeito de mexer nele, né, a interface dele é muito mais simples, que você clica pouco, já consegue arrastar e fazer os subtemas, né? Mas todos eles são muito bons. E esse Xmind, eu acho que é a maioria, assim, que eu conheço usa. O pessoal geralmente usa ele tanto no computador, eu acho que é ele que também tem para celular, né? Tem gente que faz mapa no celular também, que ele tem um aplicativo para você baixar. Aí pronto, esse MiMind também é um que o pessoal usa muito. Eu geralmente uso o... Até eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou colocar aqui no chat. Mas ele não tá aí na lista. Só que ele é um pouquinho mais complicado de mexer. Porém, eu acho que esses que a Lara falou realmente são os que mais dão, assim, uma facilidade para quem tá começando agora aprender. E aí, à medida que vocês vão se acostumando, né, em construção de mapas, vocês pesquisam outros que vocês acham mais fáceis de mexer, que tem algumas funções que vocês usam mais. Por exemplo, tem gente que trabalha muito com foto de tabela, determinados temas, né, a gente acaba usando muito tabelas, comparações, que durante a tutoria você não vai ficar o tempo todo, tabela 1, sabe, cada passo da tabela. Você vai, tipo, pegar a foto da tabela e botar. Então, assim, tem aplicativos que facilitam muito nessa parte de foto,
de vídeo, permite também colocar vídeo, quadros, tabelas. Então, assim, vai muito de acordo com o que vocês vão trabalhar, né? O tema, o que vocês acham tem maior afinidade. E aqui é um vídeo rapidinho que eu vou passar. E mostra um pouco, né, de como mexe. Ó, ele mostra como criar. Você vai criar o título do seu mapa, ele já fica salvo no... Você faz o login, né, no sistema. Aí você pode escolher a cor lá em cima. Você coloca o tema. Vai puxando o subtema. Tipo, é muito gostoso, assim, de você mexer, sabe? Vocês podem até usar esse final de semana para mexer, colocar alguns temas que vocês gostam, de algum livro, de algum filme, de série, assim, para vocês terem esse contato e perceberem, né, o tempo que vocês gastam mexendo. Pode mudar a fonte, o tamanho, mudar a cor, a forma, incluir figuras, como ele já colocou. E assim, essas cores, por exemplo, você pode colocar uma cor no título, uma cor no subtítulo, uma cor no fundo. Assim, ele é muito mais prático do que o quadro em si. Então, não fiquem com medo de mexer. Quando o professor de repente sortear, fulano vai ser, não fiquem inseguros. Tem muitos vídeos também no YouTube, né, explicando como é que usa. Os vídeos são rapidinhos. E é isso, gente. Não tem muito mistério, não, nesse processo. Aí ele mostra, né, como faz para salvar. Você pode transformar também o seu mapa em vídeo. Aí vai mostrar todo o percurso desse mapa. É bem dinâmico. Esse daqui que ele está fazendo é um mapa mental, né? Que ele está fazendo só as associações, só tem conectivo. Aqui também é um GIFzinho simples. Esse aqui é outro aplicativo, para mostrar também uma outra forma, né, a interface. Nesse daqui, você vai puxando, pode escolher a cor. Também é bem fácil de mexer. Esse daqui é o Lucid Chart. Já usei bastante ele. Hoje em dia eu utilizo aquele outro que eu mostrei, o Google. Mas aqui também você pode colocar imagens, essa parte aqui de cima, e adicionar. Geralmente eles são muito fáceis, assim, de você adicionar um tópico novo e de você mover o tópico para um lado, para o outro. Então, assim, não se preocupem não com isso. Às vezes eles têm até a opção de você escolher se você quer que fique em volta, ou se você quer que fique só de um lado, ou você quer que fique de uma forma X. Geralmente eles dão essa opção também. E aí, aqui ele está mostrando como vocês podem fazer para mexer, né? Porque às vezes, eita, foi muito para a esquerda, foi muito para cima. Então, assim, tem essa mobilidade bem tranquila de mexer. Aqui foi o mapa do período passado, que eu fiz na tutoria da simulação, para você ver que, assim, por mais que vocês pensem, mas eu fui para simulação, eu não sabia de nada. Veja, tudo isso aqui eu peguei de acordo com as frases que os alunos estavam discutindo. Então, veja como é rico, né? Por mais que a gente ache, mas a minha tutoria eu achei que foi tão superficial. Não foi. Vejam quantas coisas foram discutidas, né, ao longo da simulação, que é uma simulação. Imagine quando for a tutoria, né? Então, assim, não duvidem de vocês têm muitas informações, vocês têm a capacidade de fazer associações e levar para a tutoria, né? Não fiquem com vergonha, falem realmente o que vocês pensarem, que vocês acharem que vai contribuir, né? Seja em uma série, seja em um filme, em uma vivência sua, em uma tia que fez um exame e lhe mostrou, uma vez que você acompanhou a sua mãe no exame tal, foi no médico, então algum amigo seu que já é formado, que lhe contou. Assim, gente, são vivências dos outros e da gente que contribuem muito, seja no tema do assunto, seja para ajudar outras pessoas a pensarem na mesma sintonia que você está, e aí vocês acabam tendo
outros brainstorms e, enfim, mais E, ou tipo, menos não isso. tenho vergonha, porque, assim, tem muita coisa que a gente pega, assim, de besteira, digamos assim. Por exemplo, série. Tem muita coisa que o pessoal chega e fala, ai, não, porque eu vi em Grey's Anatomy que isso era assim, assada. Não, porque essa doença apareceu na série X e aí apareceu que era assim. Aí, tipo, beleza, tem coisas na série que são falsas, realmente, que não condizem tanto com a realidade. Mas tem coisas que dão um norte pra gente discutir na hora, sabe? Então, assim, tudo é válido, especialmente na abertura. Aqui foi um quadro que eu fiz no, quando eu estava aí, no mesmo lugar de vocês, no PPL, ou no primeiro período. É um tema que vocês vão ver mais para frente, então não olhem muito para não ter spoiler. Mas para você ver, esse aqui foi meu primeiro quadro. Muita coisa eu não sabia, entendeu? Eu não sabia colocar os arcozinhos, colocar, no caso, as caixinhas. Eu não usava bem os conectivos. Enfim, eu não organizava direito. Assim, gente, é como eu falei, não se cobrem. Vocês estão começando agora. Vocês vão ter o tempo de vocês. Vão ter pessoas que vão ter muita afinidade com o quadro. Vão ter pessoas que não vão ter, e tudo bem. É importante que vocês entendam que o mapa é um recurso de estudo, que ele é uma ferramenta do PBL, e ele é importante no processo de estudo de vocês, né? Não precisa morrer de amores pelos quadros, mas também eu queria que vocês se dessem, né, a oportunidade de se conhecer, de arriscar e ver se gostam. Aqui já foi no tempo do virtual, eu acho que foi no P3, P4, Minha P3. gente, a Lara tá sendo humilde, viu? Porque os quadros dela é tipo assim, outro nível. Ela tá colocando os mais Aqui, simples. esse aqui foi durante a pandemia, que eu pedi à professora para fazer no papel, que eu ainda não tinha me adaptado ao mapa online. Então, assim, tudo é novo, sabe? Por mais que a gente já tenha se adaptado a uma coisa, aí vem uma situação e a gente tem que se reinventar. Então, assim, se permitam. Olha, aqui eu já usava, né, os conectivos para determinar, por aí vai. Aqui foi um que eu fiz para histologia. Ainda não estava tão definido a questão dos quadrinhos, né, mas foi um mapa meu de estudo. É um estilo que eu gosto de usar, por mais que tenha texto em algumas partes, mas eu gosto, eu acho funcional. Mas aí cada pessoa tem o seu jeito. A gente falou que não é muito funcional, porque assim, nas regras do mapa, ele estabelece que não é funcional. E realmente, você bate o olho, você só vê aqui o nome mucosa, você não consegue ver direito as características. Só que, enfim, no tempo que eu fiz, para mim tinha muito sentido. Aqui é o mapa da Gabi, já foi no tempo da virtualização, para você ver que ela usou muito os recursos de tabela, os Coloquei as recursos dos imagens. dados, das Então, assim, tudo imagens. dá pra fazer assim online. Dá pra você colocar. Porque assim, gente, se você for pra prática, muitas vezes não vai dar pra colocar tabela. E às vezes tem coisas que tem tabela. Então, por exemplo, estadiamento. É uma coisa que vocês vão ver que sempre tem alguma tabela assim grande pra você decorar e tal. Não vai ter como a gente colocar, né, na prática, assim, presencial. Então, o que a gente faz? A gente sempre fala, vou mandar no grupo e tal, a tabela. Mas, como a gente tá na prática, assim, presencial, é uma coisa que dá pra gente fazer. Dá pra gente colocar essas tabelas, essas imagens, ao invés de estar deixando as informações soltas, sabe? Então, sempre utilizem o máximo de recursos que vocês puderem quando forem montar o mapa de vocês. E tá aí, tipo, o mapa tem E tabela, tem assim, imagem, por aí vai. é porque aqui não dá para aumentar muito, mas assim, no aplicativo ele salva com uma qualidade maravilhosa. Então você pode ampliar, pode mexer bastante aqui nos gráficos, né, nos dados. Porque assim, você olha, ai, como é pequenininho. Mas aí você pode ampliar bastante, você faz o download do mapa, volta no celular, e super funciona, assim, para você revisar para a prova da tutoria, sabe? Ou até para direcionar no que você perdeu, no que foi que você precisa melhorar. Então, assim, o pessoal do grupo sempre compartilha os mapas, e um tempo, assim, que a gente compartilhava no grupão também, mas aí também vai de cada turma. Quanto mais vocês se ajudarem, melhor para vocês, né?
vai ter gente que vai ter uma tutoria que vai focar mais em uma parte, vai ter tutoria que vai mais para vivências, vai pegar, no caso, um tutor que tem uma especialidade naquele tema. Aí ele já vai trazer uma riqueza maior de vivência. Então, assim, quanto mais vocês dividirem de material e compartilharem, melhor para vocês. Vocês vão ter uma infinidade maior de conteúdos. Aqui já foi outro mapa da Gabi também. Você vê que nesse aplicativo ela trabalha bastante com a fonte, né? O título, ele se destaca, ela consegue organizar a parte de definição nas laterais. Vai dependendo de cada pessoa. Tem gente que gosta de colocar como se fosse um resumo mesmo, sabe? Resumo mesmo virtual. Coloca o tema e vai baixando. Tem gente que gosta de colocar o tema central, como é de acordo com as regras. Aí de cada pessoa. Aqui também é outro. Você vê que ela coloca o subtema, coloca as ligações, né? Com outras cores para destacar melhor. Tá? Lembrando que, assim, algo curioso. essas questões de fontes e tal, é com o tempo que vocês vão pegando. Às vezes vocês, tipo assim, mas eu não tenho fonte X e tal, mas é uma coisa que, assim como a prática, vocês vão pesquisando. Fontes, tem um site chamado Da Fonte, eu vou botar aí no coisa para vocês. Aí vocês entram lá, procuram as fontes que vocês acham interessantes, e aí normalmente quando vocês baixam os aplicativos, essas fontes que vocês baixaram no computador, elas já estão lá disponíveis no aplicativo também. Então fica a dica assim, para quem quiser deixar esteticamente assim mais bonitinho e tal, deixar realmente parecendo um resumo manuscrito. Enfim, tipo, dá pra jogar com muita coisa. Dá pra você brincar com as fontes, dá pra brincar com as cores. E aqui, né, nosso momento de biscoito, são os nossos Instagrams de estudo. Como eu falei, Gabi, ela vai falar com mais propriedade, mas o dela, assim, eu tenho uma admiração enorme, que ela compartilha muito as vivências dela. No caso, o dia a dia mesmo da faculdade, ela faz os reels maravilhosos. Então, assim, é bem interativa, ela faz bastante enquete, ela fala também da rotina dela, não somente da rotina acadêmica, né, porque somos pessoas, temos vida. Então, é legal, é interessante para você ver, né, que por trás de todo o conteúdo tem uma pessoa que vive, que dorme, que tem hobbies, que tem estilo musical, que tem uma vida, fitness ou não. Então, assim, pessoas reais. O meu, eu dei uma parada, assim, nas postagens, eu acabei, depois que eu entrei no CA, eu fiquei muito ocupada. Então, assim, eu não consegui voltar com as postagens que eu fazia, eu gosto de fazer os mapas manuais, gosto de colocar os desenhos e tudo, então isso leva muito tempo. E eu gosto também desse processo, né, de estudar primeiro a matéria para depois fazer o mapa. Não gosto de simplesmente, eu vou pegar um resumo aqui e fazer um mapa, porque eu não acho verdadeiro, sabe? Então, como é um arquivo meu, que eu compartilho, eu gosto realmente de colocar quando eu tive um certo amadurecimento daquele assunto. Então, podem ficar à vontade para seguir, saibam que quando tiver atualizações eu vou voltar lá e vou atualizar. E é isso, gente. Por favor, mandem muitas dúvidas, não deixem a gente falando sozinha. Isso, pode mandar. Vamos olhar o chat. Esse Sim, outro é logo alguma coisa. Como é, Lara? Eu esqueci o nome do aplicativo. Que é um dos que faz mapa mental, acho que é com L. deixa eu voltar. Perguntando. Ó, essa questão de escrever frase, por exemplo, normalmente a gente fala, não, coloque tópico nos mapas mentais. Mas nem sempre você vai colocar só um tópico. Às vezes você pode colocar assim, você não vai fazer um texto, mas você pode colocar uma frasezinha curta, entendeu? Então, não é obrigatório assim você colocar sempre tópicos, tipo, é mais aconselhado, claro, para ser mais fácil, mais direto, mais prático, mas também nem sempre você vai conseguir colocar só o tópico. Então, você pode colocar uma frase mais curta e tal, que não tem problema. Tipo, o mapa, ele não é uma coisa engessada, não é uma coisa que só pode ser feita de um jeito. Ele é uma coisa que ele tem que ser funcional, mas ele também tem que ser funcional para você. Tem que ser da forma que vai todo mundo aprender. Então, assim, se alguma coisa não ficou necessariamente no conceito de um mapa, como a gente falou, não significa que está errado, entendeu? É bem relativo isso. Esse segundo que tu mostrou
Foi esse, acho que foi esse Lucid Chart. Que você colocou o videozinho dele depois. Ah, tá. Foi o Lucy. Esse Era aqui, né? isso. Era isso. Pronto. Esse Lucy. Deixa eu botar no Ele é chat. muito bom. E assim, eles têm a versão gratuita, todos esses mapas que a gente fez. Foi na versão gratuita, então não se preocupe, não é mais um aplicativo para baixar e pagar. Dá para usar também na forma, sem precisar baixar o aplicativo, né? Você usa no navegador e usa a forma gratuita. Exatamente. E aí, podem fazer mais perguntas. Podem usar o microfone, viu, minha gente? Não fiquem inibidos, não. E podem perguntar também de outras coisas do PBL. Se quiserem E eu aproveitar vou, para perguntar. eu vou falar com os meninos para ver se eles querem adiantar a aula de 4 horas. E se eles podem também, né? Mas aí, por enquanto, vocês podem ficar à vontade, viu, para perguntar. E pessoal também que está na organização, se quiser complementar, se quiser falar alguma coisa, falar da experiência de vocês, também podem ficar à vontade. Se vocês quiserem falar um pouco também de como foi a experiência de manhã na tutoria, se deu para tirar alguma dúvida, se vocês ficaram mais seguros. Eu sei que é tudo novo, que é diferente, que muita gente chega para assustar, mas a gente está aqui justamente para tranquilizar vocês. E assim, tranquilizar de coração, não é só tranquilizar, ai meu Deus, eu vou lá tranquilizar os calouros. Não. A gente realmente quer que vocês tenham o melhor momento para começar de vocês. A gente quer que vocês comecem com tranquilidade, com segurança, que vocês entendam o objetivo do PBL, que vocês se ambiente, né? De forma mais precoce mesmo no curso, para não chegar na metade do período só e vocês ainda estarem perdidos. De jeito nenhum. A gente quer que na primeira semana vocês já saibam quem procurar, quem recorrer, como estudar, para onde ir, tudo isso. E assim, gente, por mais que vocês não tenham alguma pergunta para fazer agora, ou enfim, vocês fiquem à vontade também para perguntar a gente posteriormente, durante o período mesmo. A gente sabe que é muito complicado quando a gente, às vezes, não tem um veterano assim para ajudar, para direcionar e tal. Às vezes a gente quer saber como seria estudar aquele assunto, tipo uma fonte melhor, alguma coisa. Então, a gente também está aqui para isso, assim. Acho que tanto a galera do Cambô quanto do FMSA, todo mundo que está aqui participando da Semana do Calouro, tá disponível para ajudar vocês. Então, assim, a Laura passou nossos Instagrams, se vocês quiserem, fique à vontade também. Para chegar lá no direct, não tenham vergonha, a gente tá aqui para ajudar mesmo. Então, perguntem, não fiquem tímidos e tal, vocês não estão incomodando, muito pelo contrário, a gente fica feliz de ajudar. E é isso aí. Bom, eu acho que os meninos vão conseguir só começar de 4 horas mesmo. Então, gente, a gente vai dar um intervalo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. E aí, eu vou finalizar aqui essa gravação. Quem perdeu, ou enfim, quem procurar vocês para saber como vai ter acesso